Olá, sejam bem-vindos ao canal Ica Triluna. Eu sou a Elina Creuri e hoje eu tô com a Tainá. Olá. E a gente vai falar do capítulo 11, que Gardner quis chamar de alguns outros assuntos. E aí a gente estava conversando que, na verdade, esse capítulo, ele é muito... expressa muito, assim, a falta de esperança do Gardner em relação ao futuro da Wicca, né? O que você achou, Tainá, desse capítulo? É bem curto. Sim, eu tive a mesma sensação, porque assim, ele citou umas coisas, mas a citação dele que ficou mais forte foi quando ele falou a questão que os jovens não se interessam mais pela bruxaria e que a bruxaria estava perdida por conta disso, porque ninguém mais se interessava em estudar e etc. Ele fala isso no finalzinho do capítulo. No começo ele fala, tipo, que na verdade um coven ele deve conter casais, né, pessoas que fazem sentido estarem juntas na vida pessoal e na vida espiritual, assim. Então ele, claro, estamos falando de Wicca Gardneriana, então é aquela Wicca tradicional no qual, assim, feita em covens, e aí o pessoal realmente acredita que você deve estar com pares polares dentro do círculo, que é a energia masculina com a energia feminina. Então, como ele tem esse viés tradicional, ele acaba trazendo isso como ideal. Só que ele fala que hoje em dia, ele fala assim, bom, hoje em dia, como não tem mais isso, às vezes vai vir uma pessoa interessada que não tem o casal junto com ela. Então ele fala, tipo, a bruxaria hoje se vira, né? E eu Ele acho foi que sentindo até a questão dos covens diminuírem, correto? Que antes a galera, se necessário, faziam 3 covens, depois caiu para 2 covens, e hoje, com sorte, se forma um círculo só, com todo mundo alinhado, cada um a sua com muita sorte. sorte, né? Ele fala nos capítulos anteriores que um círculo ele deve ter 13 pessoas, né? E todas as 13 pessoas são iniciadas. Então, assim, é muito difícil isso acontecer dentro da Wicca hoje em dia, né? Então, assim, ele estava meio que prevendo que isso ia acontecer e realmente acontece, é isso. A gente tem poucas pessoas que cultuam Wicca no mesmo lugar, na mesma região, para poder formar um coven, para poder, né? Então, tudo bem, ele estava prevendo tudo isso, mas por outro lado ele se enganou, né? Porque assim, se ele realmente achasse que a Wicca não tivesse mais futuro, eu acho que ele não teria escrito o próximo livro, sabe? Porque ele escreveu outro livro depois e tal. Então, eu acho que, tipo, ele não tinha tanta esperança, porque ele achava, assim, que a gente devia até... Teve uma parte que ele falou assim, vamos esquecer das bruxas, vamos esquecer da bruxaria, porque não adianta, ninguém quer mais praticar. E uma coisa que eu achei muito legal é que ele fala assim, que o mundo hoje em dia tem tantos prazeres e comodidades que a bruxaria ela deixou de ser essencial. E eu achei isso fantástico, porque é muito verdade, né? Só o fato da gente estar aqui hoje falando sobre esse capítulo, 2 pessoas prova isso de uma forma muito sarcástica, não sei se é isso que eu quero dizer, irônica. E eu sempre confundo os dois. Prova isso de uma forma muito irônica, porque é isso, são pessoas que estão a fim de discutir a bruxaria, que estão a fim de estudar a bruxaria. Pouquíssimas pessoas param suas vidas para que isso aconteça, na verdade, porque não é a espiritualidade não é mais essencial. Os ouvidos, qual que é a frase, eu acho, tipo, o conhecimento tá aberto para os ouvidos que estão abertos para escutar, tipo, ainda assim, eu achei interessante a questão que ele citou, assim, teve um tempo que a bruxaria estava em alta, chegou-se outro período renascentista, que a galera estava mais brisada na cabala, então já começou a dar meio que uma apagada, mas ainda assim,
o fato dele ter escrito outro livro é que nem você falou, ele estava desesperançoso de tantos acontecimentos, até a Inquisição ganhando mais e mais poder, só que, eu vou deixar aqui escritinho uma coisinha ou outra, vai que alguém, né, se interessa ali na frente, e no final fez toda a diferença a obra dele, né? Sim. E eu acho que, assim, tenho certeza que Alexander Sanders e Raymond Buckland leram o livro dele e falaram assim, não, tudo bem, não é mais do jeito que tinha que ser, não é mais tradicional, mas eu concordo com esse se virar. E esse se virar virou o que é a Wicca Eclética hoje. Então, eu não entendo por que os gardnerianos reclamam tanto de não ser mais tradicional, sendo que o próprio Gardner já tinha previsto que isso ia acontecer. Tipo, faz muito sentido. É que nem a galera querendo ainda, tipo, já tá vivendo no Novo Testamento, vamos colocar essa aplicação nos cristãos, né? E ainda exigem puritanismos que, tipo, estava escrito lá no Antigo Testamento. Já revitalizou, só que é aquele negócio, né? A religião até que é legal. O que ferra é o fã-clube querendo frisar naquela imposição que às vezes nem é o que o autor estava pregando, né? Exatamente. O próprio Gardner foi mais flexível. E essa questão, cara, isso mexe muito comigo. Essa questão que ele fala que, assim, hoje, eu vou até ler o trecho, porque eu acho sensacional, assim, ele fala, a outra razão pelo qual, né, deixa eu dar um contexto aqui, então as pessoas vão se desinteressar pela bruxaria, ele fala. Porque a ciência tá avançada, hoje a gente tem previsão do tempo, hoje a gente tem bons serviços de saúde, a gente tem jogos ao ar livre, assim, em contrapartida, os jogos de maio, né? A gente tem banhismo, nudismo, então, em contrapartida com a vida livre e nua e crua da bruxaria, e banho de lua e banho de lago, em contrapartida com o nosso banhismo, nudismo, ele fala, a gente tem cinema, a gente tem televisão, e aí essas coisas substituíram com vantagem a tarefa da bruxa. E aí o livre pensamento ou o espiritualismo, de acordo com as inclinações da pessoa, afastaram o medo do inferno que a bruxa fazia desaparecer, embora nada ainda tenha substituído seus maiores dons, paz, alegria e contentamento. Eu acho que até isso substituiu. Total, tipo, foram paliativos que foram surgindo ao longo do tempo, sabe? Um ponto que me deixou intrigada nesse capítulo foi a questão que ele falou no começo, que as bruxas, elas invocavam os elementais e davam comandos para eles. Sim. E eu fiquei um pouco confusa. O tratado que eu aprendi com os elementais é que, tipo, a gente está igual para igual, como eles não são meus empregados, são meus amigos. Sim, eu acho que ele quis dizer o contrário, tá? Eu acho que ele quis dizer que as bruxas não faziam isso, entendeu? Tipo, ali ele tá querendo passar uma diferença entre as bruxas e os magos. Tipo assim. Agora contextualizou para mim, porque os magos, eles realmente, eles dão comandos pros sigilos, pros daimons. E com as bruxas, sempre que eu ouvia, eu estudava alguma coisa sobre a Wicca, não é que nem acontece com os alquimistas, que eles fazem operações. Tipo, a galera faz rituais, faz as invocações das deusas, só que nunca dando ordem. Entendendo que, tipo assim, aquela força é uma troca que tá fazendo. Exatamente. Então eu tinha ficado um tanto confuso para mim. Não. Agora ele quis dizer isso mesmo. Ele falou que os magos... Então, assim, só para quem tá ouvindo e não sabe a diferença de bruxa e mago, é tipo assim, a bruxa é o que a Tainá falou, que é a questão das pessoas que praticam Wicca ou bruxaria natural, que cultuam as forças da natureza, basicamente, e divinizam essas forças. A questão dos magos, os magos trabalham com a energia pura e bruta. Então, a energia das coisas é manipulada ao bem-querer do mago. Então, basicamente, é isso. Então, assim, o mago é, exemplo, Aleister Crowley, Franz Bardon, etc, etc. Então, o mago, ele é alquimista, o mago trabalha com energia pura e crua, ele manipula da forma como ele quiser. Um pouco também parecido com a bruxaria
tradicional ou a bruxaria hereditária, dependendo da vertente pela qual você estuda. Porque a bruxaria tradicional, a bruxaria hereditária, é aquela bruxaria ibérica, ou até mesmo romana, mas aquela bruxaria que não tem dogma. Diferente da Wicca, que tem o dogma que é faça o que quiser sem ninguém prejudicar. Então, o mago ele não tem essa, ele não tem lei, ele não tem dogma nenhum, ele faz o que acontece. A lei, quem faz é ele mesmo. Exatamente. Manipula a energia e acabou. A bruxa não. A bruxa wiccaniana, a bruxa natural, a bruxa diânica. A bruxa não. A bruxa segue os ensinamentos dos deuses e, no caso da Wicca, que é neopagã, segue o dogma de faça o que quiser sem ninguém prejudicar. Então, nesse caso, ele está falando que as bruxas sabem manipular elementais, mas elas não o fazem porque elas têm uma relação diferente. Agora, porque ele falou isso, eu não entendi. Qual é o contexto, né? Tipo, entre o começo, meio e o fim do capítulo, ele deu, tipo assim, uns 3 temas, assim, né? Tipo, deu uma por isso que o capítulo chama alguns outros assuntos, né? Então, como ele é preguiçoso para escrever, eu vou escrever uma coisa sem contexto total, assim, né? Compilado de tudo. Ele falou desse Papa Inocêncio III também. Eu cheguei à conclusão que o capeta em forma de gente era ele mesmo, porque após decidir que cirurgias eram crimes, ele começou a pregar na Inglaterra até para os reis, que eram mais maleáveis, né? Tipo, zero intolerância. Eu fiquei assim, bem querendo ir um pouco além sobre até onde foi esse Papa e a influência dele, porque ele foi citado mais de uma vez nesse livro. E, tipo, acho que esse Papa, ele deu um pontapé, assim, muito louco na Inquisição. E, tipo, como ele falou no capítulo anterior, que nós somos bruxas, não esqueceremos. Que, pelo menos pra mim, eu achei que foi um tema super... Eu nunca tinha ido além desse tema da Inquisição. Esse livro me chamou bastante para isso. É alguma coisa que eu vou querer ler mais à frente. E, mano, esse Papa foi citado várias vezes, assim, por coisas absurdas que ele fazia. E uma delas é, tipo, os reis que eram mais maleáveis com as questões de bruxaria, por motivos que você já explicou, ele ter pregado que, tipo, até a tolerância era crime, né? Tipo, teria que ser o máximo intolerante possível com bruxos, descendentes, seus filhos e queima todo mundo mesmo. Então, poderia ter sido um caminho diferente se a Inquisição não tivesse interferido tanto, né? E o Gardner acha também que talvez se a rainha tivesse tido mais herdeiros, talvez a bruxaria tivesse tido um rumo um pouquinho melhor, né? Uhum. Eu sei lá, eu acho que tanto faz, porque a família real é totalmente anglicana, é totalmente cristã, eu acho que ia continuar a mesma coisa. Uma pessoa mais maleável ou outra, eu acho que, tipo, seria mais uma pessoa que estaria incomodando, mas seria, tipo, mais um rico, que já discutimos em capítulos anteriores, as questões sociais, e aconteceria o que aconteceu, assim, não daria para ter sido... Até porque os costumes, eles ficaram ainda, os que tinham que ficar, né, o que conseguiram manter, eles foram mantidos, como os Jogos de Maio, por exemplo, que até ele citou nesse capítulo. Se perdeu, porém segue nas mensagens subliminares. Com certeza. Eu acho que assim, resumindo o assunto, eu acho que vale a pena a gente estudar mais sobre Inquisição, sim, pela gente saber o que falar, para a gente não pender muito para um lado nem para o outro, porque assim, eu vejo muita coisa eu vejo muita coisa na internet das pessoas tipo, porque eu não piso numa igreja, senão eu vou queimar. Ou então outras pessoas falando assim, somos as bruxas que vocês não conseguiram queimar. Então, eu acho que a gente não precisa ter ódio, né? Tipo, eu acho que a questão não é ódio, a questão é entender o que aconteceu, ser informada sobre o que aconteceu e escolher o que você quer fazer hoje sabendo dessa informação. Você tem essa informação e o que você vai fazer hoje. Eu gosto de entender como que se estruturou, desestruturou, tipo, o que foi feito, da onde começou, e até eu acho que para ter um pouco mais de discernimento, que caso isso volte a acontecer um dia, a gente saiba da onde começou, quais seriam os primeiros sinais.
Então, é importante, eu acho, esse estudo também, sabe? Eu acho que, assim, posso estar sendo inocente, tá? Mas eu acho que a próxima Inquisição, na verdade, não seria contra as bruxas. Eu acho que se houvesse uma Inquisição, agora seria islamismo contra o resto do mundo. Eu acho que isso é uma tendência. Então, a assim, Inquisição do século XXI vai ser essa. Eu acho que as bruxas estão de boa, assim. Eu acho que a gente não atrapalha ninguém. Agora, como o islamismo ele é radical, e assim, gente, eu sei que tem vertentes do islamismo que não são, tá? Eu sei que vai vir gente aqui nos comentários reclamar. Não, porque o Islã é amor. Tudo bem, se você não é da vertente radical, não é com você que eu tô falando, mas a gente sabe que existe uma vertente muito radical e que quer matar todo mundo, que não é. Então, assim, paciência. E isso vai acontecer cada vez mais, infelizmente. Até porque acho que eles acreditam, né, que tipo, só acontecerá a paz mundial quando o mundo inteiro se converter àquilo que eles acreditam, que é algo que não acontecerá. Então, enquanto essa crença for alimentada, né, haverá possibilidades de guerra. E o que está ferrando é o extremismo, na verdade. Em todos os âmbitos, né, não só do Islã, mas, tipo, tá bem trash, vamos dizer assim. Por isso que eu acho, assim, que você falar tolerância religiosa é uma falácia. Porque tolerância religiosa quer dizer que você vai tolerar toda a religião. E isso é um problema, porque se você vai tolerar uma religião extremista, porque se você falar que você vai acredita na tolerância religiosa como uma tentativa de paz, você está, na verdade, dizendo que as pessoas têm que respeitar todas as religiões. E não é bem assim, porque existem religiões que pregam violência. Então não é tolerância. Se você tolera a violência, não é tolerância. Não deveria ser tolerância. É que assim, só é bonito, tipo, dentro daquilo que eu acredito. E eu acho que a prova disso são as religiões cristãs hoje em dia, que sempre que vê algo relacionado ao paganismo é coisa do demônio, mas ninguém cita quantas pessoas foram mortas pela Inquisição. Tipo, eu acho que o exemplo mais cru que fica é esse. Eu fiquei com uma dúvida nesse capítulo, que eu não estou começando a estudar bastante, me aprofundar na Wicca. Ele citou que quando você dá banho em uma moça virgem, você chama a chuva. Isso me deixou um tanto intrigada. O que seria isso? Nunca fiz. É simpatia, as bruxas faziam, existe algo assim que as pessoas comentavam sobre isso? Cara, é a lei da associação, né? Se você for parar pra pensar, a magia antiga era totalmente lei da associação e magia simpática. Então, por exemplo, por que é uma virgem? Vamos pensar. A terra sem água, ela é virgem, ela é imaculada, ela não está tocada, ela está seca. Ela tá, digamos assim, virgem, né? Porque se tem, vamos supor, se a terra tem fruto, quer dizer que ela já recebeu água alguma vez, porque regou, então nasceu o fruto. Mas no caso, se elas precisam de chuva, quer dizer, automaticamente eu entendo que a terra está seca. Então, vamos imaginar que a associação da terra seca seria uma virgem, porque da mesma forma que não tem fruto, a virgem também não tem, tal. E aí você banha a virgem associando o micro e o macro, porque se está acontecendo no micro, vai acontecer no macro também, que é a lei dos... É a lei do relativismo? Eu acho, eu vou chutar na lei do relativismo. Okay. Tudo que está em cima é como que está embaixo. Sim. Então, assim, quando eu quero arrumar um âmbito da minha vida, eu vou pegar e vou começar arrumando por outros. Porque quando uma virgem, eu dou o banho numa virgem, eu ajudo a trazer água? Porque assim, eu vou usar também a lei do mentalismo, eu vou mentalizar, eu vou pegar todos os elementos que você citou, eu vou acreditar nisso, eu vou colocar a intenção nisso, e não só a lei do mentalismo, eu vou colocar outras leis também e aplicar. E é isso que faria a minha operação dar certo. Exatamente. É a lei da correspondência. Lei da correspondência. Lei da correspondência. Eu tava de lei do mentalismo. Então, é isso. Se você trabalha aquilo no micro, vai acontecer no macro. Então, se as associações estiverem corretas, também usando a lei da associação, e aí
você tem a lei de causa e efeito, mas é porque você está controlando as variáveis. E aí, várias leis, né, em ação, e aí a lei da correspondência entra em ação também para. Mas eu acredito que a lei da correspondência e a lei da associação é a mesma coisa, né? Eu acredito que sim. É. Tipo, exceto Todas elas trabalham na magia simpática, né? Então. Assim, na leitura é muito simples, mas, tipo, pra mim, a leitura do Caballo, todas essas leis e tudo mais, é tema para uma dissertação, porque essas leis parecem simples, mas são muito complexas para aplicar Com na vida. certeza. Por isso que eu acho que, assim, dominar as leis é dominar a magia. Uhum. Uma vez que você domina as leis, você domina a magia. Você consegue pensar no trabalho mágico que você quer realizar usando as leis a seu favor. É isso que muitos wicanianos não entendem. Eles acham que o feitiço sai do nada. E o que faz, na verdade, tipo, a vela amarela, a canela, é tudo uma questão de relativismo, né? A hora planetária, o dia que eu vou escolher, o banho que eu vou fazer antes, são tudo leis sendo aplicadas. E é muito louco porque a galera que gosta bastante de grupinho de Facebook, principalmente, adora chegar e pedir receita pronta, né? Eu quero receita pro amor, eu quero receita pro dinheiro, eu quero receita disso, receita daquilo. Mas uma coisa que eu observo, ninguém olha assim, o que é que eu tô fazendo na minha vida que esse setor da minha vida tá cagado. Porque geralmente é assim, é uma questão da gente analisar, porque uma coisa vai trazer outra. Eu tenho um foco financeiro, mas e aí, toda vez que eu pego dinheiro, eu já quero pagar as minhas contas ou eu penso em gastar mais? Porque se eu não pago minhas contas em dia, eu jogo pro universo que eu quero ter sempre conta e pagar atrasado. Perfeito. A galera acha que é ir lá, não, vou ir lá, vou acender uma vela amarela, porque a vela é mágica e, tipo, vai resolver todos os meus problemas. Sendo que, na verdade, até dentro da Wicca a gente aplica as leis, a gente faz as operações. Só que eu acho que essa era a preocupação do Gardner e é uma das preocupações dele que não é real, porém é. Que bom que tem pessoas interessadas em fazer um estudo sério, mas aquela preocupação dele de, tipo assim, os jovens estão cada vez menos interessados. Entra num grupo de bruxaria no Facebook, assim, dá vontade de chorar. Eu quero magia pro amor, não sei quem me expulsou de casa, o que eu faço? Aconteceu isso, perdi o emprego. A galera acha que a magia é só pra, tipo, eu chegar naquele caminho, eu não quero nem saber dos elementos, e nem o porquê que é bem complicado. As coisas estão levemente se perdendo ainda, querendo ou não. Mas assim, fugindo um pouco do assunto, só que não, isso está acontecendo em vários âmbitos. Isso é uma questão da nossa sociedade imediatista pós-Google. Porque isso está acontecendo na bruxaria, isso está acontecendo na igreja, isso está acontecendo na psicologia, entre aspas. O movimento coach hoje é exatamente isso. É uma pessoa que vende um método, promete uma virada de vida milagrosa, uma vez que você aplique o método tal que essa pessoa criou, uma pessoa oportunista que se aproveita do desespero das pessoas, o coach, né? Para vender o método e fazer uma lavagem cerebral nas pessoas. Mesma coisa, sacerdotisa que vende curso online na internet. Eu vou ter que falar, né? Ai, não, obrigada. Porque estou ficando bastante indignada a usar o meu Instagram ultimamente também. Gente, que tem de curso online de bruxaria gratuito, não tem escrito, tá crescendo demais. E a galera acha que vai ficar iluminada, pagando tipo R$300 no cursinho desse. É isso. E assim, porque a gente sabe que o pessoal busca bruxaria por desespero. Hoje em dia, a maioria das pessoas busca bruxaria por desespero. A Wicca é um pouco diferente. Tem muita gente que conhece a Wicca que não está preparado para conhecer a Wicca, né? Não está maduro ainda, mas pelo menos assim, estuda um pouquinho e fala: ah, que legal. Eu conheço gente assim, viu? Que já é madura, né? Pessoas de quase 30 anos, são pessoas maduras, conheceram a Wicca,
acharam legal, estudaram um pouquinho e viram que legal, mas eu sei que eu não estou preparada para isso. Então, já que eu não estou preparada para estudar e me dedicar a esse estudo, porque eu vi que é uma coisa séria, eu não vou nem começar. Sou eu na vida, por isso Essa que eu não me pessoa eu respeito. Essa pessoa eu respeito. Porque é uma pessoa que entende o básico, né? Sabe o que é o sistema, só que entende que não está com tempo ou prioridade ou paz mental suficiente para se dedicar a um É uma estudo. questão de respeito, né? É que nem, vou dizer, a galera vem de curso online e, tipo assim, todo mundo acha que pode cultuar deusas, que, cara, tu precisa até ter um embasamento, entender de onde veio aquela deusa para poder estudar. Que nem Hecate, por exemplo, deve estar lá do submundo já, tipo, putona, com um monte de gente que sela compromisso e não respeita. Sendo que ela, para você trabalhar com ela, você tem que ser, assim, bem regrado, você tem que ser organizado, você tem que ter disciplina. E tem muita gente chamando ela só por brincadeira, não sabe, assim, o peso que é essa deusa, sabe? Lilith, a mesma coisa, né? Não, Lilith ficou, acho que pior ainda, né? Porque Agora colocaram ela. com aquele seriado, né, da Sabrina. Vai aumentar mais. Até a questão de Hecate, né? Aquele círculo que fizeram pra Hecate, não sei o quê. E aí você entra no Instagram, tá. Gente, tem um monte de cachorro latino aqui, tá uma coisa. Entra no Instagram e, tipo Você assim, já sabe tá que todo o mundo falando. símbolo de Hecate e Diana é cachorro, né? Se eu te falar que são cachorros pretos, então seria mera coincidência. A gente acabou de falar de Hecate e aí vem os cachorros. E vou te falar uma coisa, eu sempre faço assim, as minhas peças de eu direcionar ela, e eu falo assim, eu nunca falo que vou trabalhar para você, porque eu acho que eu não tenho disciplina ainda, e agora estou aqui falando sobre respeito a ela e cachorros pretos latiram. Foi o meu sinal, estou crescendo. É isso, é isso. Você acha que eu não trabalho mais com Diana por quê? Porque, assim, tem a questão da estregueria, que o Coven se desfez, e aí não se tem um trabalho de estregueria sem Coven. E aí, Diana é minha mãe, sim, mas eu continuei o trabalho na Wicca com a minha mãe adotiva, que veio primeiro, que é a Kerridwen. E eu não troquei, porque eu sei que Diana é pauleira. Diana não aceitaria a minha vida no armário de bruxa hoje. Ela Entendeu? gosta assim, de que você sim. Eu senti muita presença, no caso, gosto do panteão grego, eu cultuei a Ártemis, né? E a presença, que é uma outra face de Diana, pelo menos para mim, né? Eu vou intercalando as duas, tipo, a face dela é muito presente, assim, deixa você mais decidida, parece até coisas assim que você fala, não vou me impor, não, eu vou me impor sim, eu vou brigar pelo que eu quero sim, e a intuição vai lá em cima com ela perto. Diana virou para mim e falou assim: é a sua decisão? Aí eu falei: é a minha decisão ficar no armário de vassouras. Ela, tá, então quando você sair, você me procura. Bem Me assim. procura, né? Tô te esperando, bem assim. Mas... Bem assim, quando você tiver bolas, quando você crescer culhão, aí você me procura. Mas assim, eu vou falar pra você, eu fico preocupada com essa galera brincando de culto a Hecate. Eu fico preocupada com essa galera brincando de culto a Lilith. E mais preocupante ainda é que, assim, eu acho que a ignorância, ela é uma dádiva, porque tu pode alegar que você não sabe. Mais pesado ainda é uma sacerdotisa que sabe a questão de um ensino que deveria ser gratuito. Você tá aproveitando isso em prol do capitalismo para você. Pesado. Então, tipo assim, você não pode usar a desculpa da ignorância, porque, cara, você sabe, você estudou, você se iniciou, e, tipo, você tá vendendo o conhecimento? Como assim? Então, o conhecimento que você sabe que a pessoa pode adquirir num livro. E pra mim, isso, tipo, é um negócio que tá... Eu acho que as palavras de Gardner se encaixaram, assim, nessa parte, pelo menos, sabe? Pá. E a galera hoje realmente procura bruxaria porque eu quero resolver meu problema financeiro, porque eu quero resolver, meu namorado me deixou. Só que as pessoas esquecem que, assim, se você for procurar a bruxaria, a Wicca,
querendo conhecimento, olha, eu vou procurar porque eu quero conhecimento, eu quero evoluir, a partir do momento que você faz isso, você vai tirando todas as travas da sua vida. A sua vida financeira anda melhor, a sua vida amorosa anda melhor, porque você começa a ter, entender e ter dominância das leis. Por mais que você não saiba falar sobre elas, você sabe que uma coisa atrai outra, o que está em cima é como o que está embaixo, e aplicando e fazendo seus próprios rituais, porque a sua intuição vai te dizendo. Só que a gente está numa geração de todo mundo que é tudo muito fácil, os jovens não estão se interessando pelos livros mesmo, sabe? Sabe, vamos e pegar... até os adultos, né? Até a gente, sim, sim. A gente vive numa vida tão corrida, e esse Clube do Livro, eu acho que foi uma bênção para todos nós, assim, até para mim, de verdade, porque assim, eu gosto de ler, eu amo ler, mas quando não é uma obrigação, não é uma prioridade. Sim, aí vai entrando tudo na frente. Pra mim, assim, eu sempre fui muito sem disciplina pra estudar, e que nem o Clube do Livro. Poxa, e quando eu não conseguia ler a tempo, eu ficava chateada, porque, pô, eu quero acompanhar, eu quero nem que seja pra ouvir esse debate que eu sei que eu vou aprender, ainda mais a bruxaria tradicional, que é uma coisa nova pra mim, que eu tô pisando. E, cara, né, tipo, as pessoas deveriam muito fazer isso. Eu super recomendo clubes do livro, gente, leiam bastante, não fiquem buscando só respostinhas no Facebook, não fiquem, vejam YouTube, vejam Facebook, só que procurem todas as fontes possíveis, ou vejam autores, comparem, ouçam a opinião de outras pessoas, meditem para ter suas próprias opiniões, porque a correria do século XXI tá corrido, só que se a gente não se unir, não se organizar, tipo, não deu para fazer um coven, mas vamos pegar esse interesse em comum, vamos crescer juntos, tudo junto, a coisa começa a andar, as coisas vão entrando. Porque eu acho que a gente tem que entender que não existe uma separação entre a vida mundana e a vida mágica. O que a gente precisa é fazer da nossa vida uma vida mágica. 24/7, assim, o tempo todo. Você vai tentar, você vai colocar hábitos, você vai criar hábitos. Porque, assim, se a gente vivesse na floresta, ia ser muito mais fácil. Mas a gente não vive, a gente vive numa selva de pedra. Então, a gente tem que criar hábitos para se reconectar. Religião é isso, é religar, reconectar com o divino, que a gente está desligado. Então, assim, é interessante isso, a gente realmente criar esses hábitos nessa selva de pedra que a gente vive. E o que a Tainá falou é muito interessante, queria compartilhar com vocês rapidinho, que assim, às vezes dentro da Wicca tem pessoas que vêm pedindo feitiço, que tem preguiça. Mas também tem pessoas que estão afim e realmente não sabem, porque ainda estão no começo, e tá tudo bem. Por exemplo, eu peguei alguns alunos esse ano, e são alunos que eu estou ensinando online de forma totalmente gratuita. Mas o online que eu tento fazer com eles é muito presente. A gente se fala todo dia, a gente conta tudo um para o outro da vida, tudo ou quase tudo, né? Compartilha dores, felicidades, para que a gente sinta que a gente tem um vínculo, sabe? Os acontecimentos também, né? Os sinais que os deuses, tipo, a gente vai conversando, se alinhando. Exato. Totalmente. E aí, beleza, tem esses alunos e tal. Aí, esses dias, uma dessas alunas me perguntou e falou assim: olha, eu queria um feitiço assim. Eu sei que não é legal pedir, mas eu queria um feitiço assim. Você pode me ajudar? Aí eu falei assim: tá. Por quê? Por que você quer isso? Vamos pensar isso, vamos pensar aquilo. Você já parou pra pensar que se você fizer isso, isso vai acontecer? Aí ela, eita, não tinha pensado nisso. Quer dizer, não é que ela tá sendo folgada, por exemplo. Ela tá, na verdade, no começo. Então ela não entende as consequências e não consegue fazer uma associação com as leis da magia. Mas uma vez que você estuda e tenta praticar, cada vez mais você vai conseguindo fazer essa associação. Aí eu falei para ela assim, eu já sabia a resposta certa, eu já sabia o que ela queria, eu já sabia como fazer. Mas eu não falei para ela, eu fui fazendo várias perguntas para guiar ela, para ela mudar de ideia, para ela repensar. Aí ela super fofinha, falou assim, tá, eu vou pensar mais um pouco. Aí voltou pra mim de novo, trouxe ela. Aí eu falei, ela, não, vou pensar mais um pouco. Aí assim, vai moldando, vai chegar uma hora que a gente vai criar junto o feitiço do jeito que ela quiser, mas eu não vou falar a resposta certa. Ela que vai encontrar.
A autoconfiança vai vindo, que é muito importante Exatamente. também, né? Eu estudo desde os 14, mas eu comecei a realmente fazer minhas operações e tudo mais com 22. Faz 3 anos que eu comecei a fazer até simpatia. Nesses 8 anos de estudo, nem simpatia eu te fazia, porque não é medo a palavra. Nossa, Eu não fazia nem simpatia, sabe? Tipo, aquela gente, simpatia a minha de. primeira simpatia eu tinha 11 anos. Eu tinha medo, porque, nossa, aquela que nem me ensinaram aquela simpatia de Santo Antônio, pra você ver, tipo, Uhum. coisa de adolescente, cristã, nem isso eu fazia. Eu vou saber se eu vou casar, se eu não vou casar, eu não quero saber o destino, não. E a questão de onde eu cresci, minha mãe sempre pregou que uma leitura de tarô era uma coisa assim, nossa, vocês querem mudar o futuro, então, né, os meus É. condicionamentos. Uhum. Mas Engraçado que deu certo a simpatia, viu? Eu tinha 11 anos e deu certo a bicha. então, as minhas que eu fizeram também, até hoje eu sempre tive sucesso. Até para negócio de emprego, tu acredita? E eu sempre me senti culpada por fazer simpatia por emprego. Não, Porque pode fazer. Você é eu bruxa, você sempre fui nessa linhagem que assim, né? Sou bruxa realmente, quero um emprego, você vou molda tomar seu aquele caminho. banhozinho, É, eu vou entregar meu currículozinho na quinta, que eu sei que é favorável, eu vou assim nesses métodos. isso. É. Mas assim, vou fazer uma simpatia, não sei o que. Eu tinha meio que um pé atrás por achar que eu não me sinto disciplinada para fazer tais Hum, trabalhos. A verdade é essa. Então, eu sempre penso muito antes de pisar. E é até triste ver a galera hoje, porque o legal é o caminho do meio, né? Não seja eu na vida que pensa demais, mas sim. também a galera tá num condicionamento de pensar de menos. Uhum, E não quer pensar, tu não sabe nem por que tu tá usando aquela vela, tu não sabe por que tu tá é. usando aquele tempero, tu não sabe por que tem que soprar canela no dia 1 e tu tá lá soprando a canela. É verdade. Não Porque dá, você ouviu alguém falar que dá sorte, aí você sopra, né? Só que daí tu sopra pra fora de casa em vez de soprar pra dentro. então, esses dias uma pessoa disse que viu uma simpatia de coisa pra crescer, só que fazendo na lua minguante. Ah, Falei, bacana, né? tu não se atentou assim no básico assim da lua, que É. tu tá fazendo coisa pra crescer e a lua está minguando, tipo, cara, Nossa, estão ouvindo a chuva? eu tô ouvindo e estou vendo aqui, né, presenciando, Aqui tipo, tá chovendo bastante. Mas por que eu falei aquilo do eu vou guiando a pessoa pra pessoa falar, encontrar o feitiço do jeito que ela quer, assim? Porque isso é um recado, assim, pra vocês que estão estudando online com alguma sacerdotisa, se é que vocês estão ouvindo a mim, né? Porque eu acho que não, mas enfim. Vamos supor que você então, esteja, vamos supor que você esteja me ouvindo aí e você paga um curso online de uma sacerdotisa. Se ela não tiver te guiando dessa forma e tiver te dando um PDF cheio de feitiço, você nunca vai aprender a criar o seu próprio feitiço. não vai ter a vivência, que é o principal, tipo, tu Ela não tem vai que te ensinar ter o caminho das pedras, ela tem que te ensinar a pescar, não tem que te dar o peixe. até a preparação da intenção, eu diria. Tipo, tu tá lá, tô com tudo, mas que nem não tem a minha intenção, não tem o meu esforço, não tem, assim, Tudo, o meu tudo. trabalho para escolher, para estruturar o ritual. Mas eu acho que o primeiro que eu fiz assim com tanto carinho, que eu fiquei tanto tempo escolhendo. Por isso que deve ter aberto um portal, assim, que os deuses abençoaram. Porque não é só ir lá criar, pegar receitinha. Tanto que o É, bruxo tem o caderno das sombras, é para isso, é para testar os sistemas, porque hoje eu posso errar, mas eu posso acertar, mas eu posso sim, errar. Eu vou anotar no meu caderno, tipo, vou rever e fazer outra associação e receber tudo de PDF, tipo, um caderno das sombras que já vem é, pronto. O legal do caderno das sombras é o você moldar, é a folha ficando velha, é o você ter os é, testes, erros e acertos. é. E a nossa geração tá pulando isso. O século XXI tá pulando. É você escrever no livro das sombras, terminar de escrever e falar, nossa, odiei. É isso. Exato, exatamente. Tem Acontece todo, direto com tem que toda a terminar. raiz. Não, tem toda a raiz, né, do livro das sombras. Tipo, tem toda a questão. Tipo, odiei, amei, os apertos, os É. perrengues do livro das sombras. E a galera tá pulando o principal. Até, Uhum. eu vou dizer, uma sacerdotisa que, ela tá dando uma atenção pra pessoa. E tem galera que vende curso em PDF, que eu já vi. Que é tipo, Uhum. mano, é bizarro, gente. Não façam Sim, isso, leiam livros. pessoas famosas que aparecem na televisão vendem curso em PDF.
Comprem os livros, vão aprender muito mais, criem algum clube, assim, mas por mais que você ainda, eu vou te dar uma assessoria, é que nem o coaching, você falou, vou te dar uma assessoria, eu vou ficar aqui junto com você, mas, cara, você tá cobrando. Se você olhar as linhagens anteriores, a gente pode falar para todo mundo, tipo, Siddhartha Gautama, cobrava, Jesus, Perfeito. cobrava. As analogias dos avatares que pisaram aqui na Terra, entre outros, pagãos que a gente poderia citar, mas... que você Lina, cobrava, não cobrava. Gente, não a creio. Diana ia me dar uma coça agora. Você quer se colocar no mesmo patamar do Siddhartha Gautama? Não, mas enfim, assim, tipo. Você nem raspou o cabelo. Chico Xavier cobrava? Não, não cobrava. A galera não entende o que é que, assim, o conhecimento do amor, que é o que a Wicca a bruxaria na verdade, é vivência. Não é para ser cobrado, é para ser caridade. Tipo, e tem muita gente fazendo daquilo que é para ser algo para a gente se evoluir, se dar a mão como profissão. Tudo bem eu estudar astrologia, tudo bem eu estudar um tarô, eu cobrar por isso eu ser taróloga, porque aí é uma coisa que eu estou investindo, são cursos, são outras coisas. Seja terapeuta holístico. Exatamente. Faz isso. Só que, mano, não vira sacerdote, sacerdotisa para querer vender o conhecimento, a lei, a palavra. É disso que eu tô falando, porque o holístico é o holístico, o tarô é o tarô, ensina a gente, mas uma coisa, outra coisa, outra coisa. A lei, eu acho assim que as leis não devem ser vendidas. E o que mais tem é gente se vendendo, se corrompendo. E lá na frente, cara, não adianta alegar ignorância, porque é tudo menos ignorante. Ou você faz o caminho que a Laurie Cabot fez, que ela tentou entrar na faculdade para provar por A mais B que a bruxaria era uma ciência e ela poderia ser ensinada na faculdade como matéria de ciência, assim, crua. Isso é uma ciência. E ela conseguiu. Tudo bem que é Estados Unidos, né? Mas ela ensinava na faculdade uma matéria de bruxaria. Mas assim, aí ela estava tendo uma visão científica, física, que talvez até, eu vou te dizer que até essa visão dela no período pode ajudar, porque assim, ciência e religião, ciência e paganismo, é tudo a mesma coisa. É que a igreja e a ciência se separaram, mas assim, né, as teorias, gente, tipo, cara, a gente é matéria, mas a gente é energia. A gente já é regido, sim, pelos ciclos da Lua. O nosso amor nós somos água, a Lua move a água, tipo, move a agricultura. Então, não adianta a gente querer, sabe, negar e fugir de tudo isso. Mas, por mais que eu ache, assim, eu vou aprender bruxaria dentro de uma faculdade. Sim, eu posso aprender os sistemas da Lua, eu posso aprender as horas planetárias, eu posso aprender a fazer minhas operações. Mas, se você não tiver aquela sua essência, ainda assim, a sua operação não vai dar certo. Não vai ser a mesma coisa. Não vai ter aquela bênção do Deus, sabe? Tipo... É aí que vem a questão pragmática e a questão dogmática, né? A Wicca tem as duas partes. Conte mais. Explicar o pragmática e o dogmática? Eu quero ser explicada. Tá bom, peraí que eu vou colocar o Damen, que ele acabou de entrar, mas ele só vai tirar dúvida, né? Porque agora já acabamos de falar sobre o capítulo. Praticamente. Pode falar, Damen. Oi, pessoal. Desculpa o atraso, mas cheguei. Antes tarde do que não tá. Então, a gente vai começar a falar sobre pragmatismo e dogmatismo. Então, eu vou explicar. E aí, Damen, você que leu o capítulo, se você tiver alguma dúvida, aproveita alguma deixa e tira suas dúvidas sobre o capítulo. Mesmo que a gente já falou, a gente volta na sua dúvida, tá? Beleza. Então, o pragmatismo é assim. Não, primeiro eu vou falar do dogmatismo. O dogmatismo é assim. Existe a Wicca e existe os dogmas, que faça o que quiser sem ninguém prejudicar, você vai celebrar os sabás, você vai celebrar os esbás. Você vai cultuar uma deusa e um deus, um casal divino, que é o poder da polaridade do feminino e masculino, que é o mito da criação na Wicca e blá, 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 blá. Cada instrumento no altar tem o seu papel. Isso tudo é dogmatismo. Isso tudo são regras, liturgia, etc. Agora, o que transcende o dogmatismo
é o pragmatismo, que é a sua própria experiência, e isso explica o fato de por que algumas pessoas acham que o azul é paz e outras pessoas acham que o azul é saúde. Isso é pragmatismo, porque a minha experiência disse, porque as minhas experiências pessoais também traduzem a cor azul como paz. Outras pessoas traduzem a cor azul como outra coisa, como divino, como a luz divina, ou como saúde, porque as minhas experiências pessoais, a minha bagagem, os meus símbolos e signos traduzem que o azul é outra cor. Outra coisa, tem muita gente que acha que o Atami é o elemento fogo. Outras pessoas acham que o Atami é o elemento ar. O que vai dizer é a sua própria experiência, como você se sente. Isso é ser pragmático. Tá, mas para algumas coisas faz sentido, para outras nem tanto. Algumas Dá um coisas. exemplo. Oi? Como assim? Por exemplo, no exemplo que você citou da cor, para mim faz muito sentido, né? Até porque existem até algumas questões culturais envolvidas aí, devem ser respeitadas, beleza. Sim. No caso do Atami, não. Porque existe uma razão maior para que ele seja de um ou de outro, entendeu? Sim, você coloca ele aonde? Fogo. Por quê? Porque é o que forja o aço. Tá, mas a outra pessoa vai falar que ele é ar, porque o Atami corta o ar. Não faz sentido, não necessariamente. A lâmina corta o ar. Minha mão corta o ar. Sim, por isso que você pode usar a mão ao invés do Atami. Não, mas a gente tá falando de matéria-prima. Sim, mas o que eu quero dizer é que assim, você nunca vai poder dizer que tá errado, porque não tá errado, entendeu? Não sei se consigo concordar com isso. Eu entendo a lógica por trás, não sei se consigo concordar com isso. É porque tem uma lei da magia também que vai dizer assim, se existe e funciona, funciona. E se funciona, existe. E, tipo, diferentes culturas vão criando a egrégora para aquela cor. Não seria tipo isso? Que nem o azul pode ser saúde, como pode ser uma outra coisa. Que nem o verde pode ser, para alguns, prosperidade e para outros pode ser esperança. Ainda vamos indo para extremos mais. Vamos para extremos mais extremos, né? Eu vou falar isso. Por exemplo, por que a roda mista funciona para algumas pessoas? Porque existe, se existe, funciona, se funciona, existe. É tipo um paradoxo, é uma lei da magia também, que vai dizer que se existe, funciona, se existe, se funciona, existe, que é a lei dos universos pessoais. Se eu não, sim, a lei dos universos pessoais, totalmente. Então, por exemplo, por que a roda sul funciona no Brasil? Mas também a roda norte também funciona no Brasil. Então, é uma questão pragmática, uma questão da sua própria experiência ditando as regras. E não a experiência do dogma que foi imposto, entendeu? Então, a diferença é, o dogma foi imposto e o pragmatismo é a sua própria experiência em jogo ditando o que funciona e o que não funciona. Só que não confundir situações pragmáticas com coisas da minha mente. O besourinho que entra na tua casa, a baratinha nem sempre é o final. Às vezes o besourinho só entrou porque entra mesmo. É importante dizer, né? Que nem tu ouve uns absurdos. Eu ouvi um absurdo uma vez sobre o Deus Sol, a deusa Lua lá, e tipo, não, a minha experiência falou, é que nem os casais alquímicos, que eu até perguntei no grupo recentemente, um numa vertente de Umbanda e o outro lá do panteão grego. É um casal alquímico, deu certo, porque eu vi e deu certo, gente. Não é um casal. É da sua cabeça, sim, amiguinha. Tipo assim, tem o limite, nem tudo é pragmático. Às vezes é tipo a minha mente quer acreditar nisso e tá achando que é isso. Então a gente tem que tomar cuidado até com esse aspecto, eu acho. Exatamente. Tem certas coisas que não tem pragmatismo. Por exemplo, a natureza dos deuses. A natureza dos deuses é transcendente e emanente e ela é uma força crua. Mas eles têm... Assim, é complicado a gente falar que deuses têm livre-arbítrio. Não é que eles têm livre-arbítrio. Eles têm troca energética. Livre-arbítrio somos nós que temos. Então, assim, como que você pode falar que uma força primária, uma energia da natureza, um fenômeno tem livre-arbítrio? Não, é o caos.
caos não tem livre-arbítrio, tem uma troca energética. Então, assim, se você fala num grupo de Facebook, porque a deusa, eu fiz uma oração pra deusa, e a deusa atendeu na hora e fez o que eu queria porque eu pedi. Não, ela não fez o que você queria porque você pediu. Isso não existe. Isso não existe. Existe troca energética. Os deuses pagãos funcionam com troca energética. Eles funcionam com devoção. Então, não tem pragmatismo nisso. Deus não vai escolher te abençoar. Não é igual ao Deus cristão. Eu entendo isso e é justamente essa a minha preocupação, entendeu? Por exemplo, como a gente não tem um árbitro, quem vai determinar onde termina e onde começa o pragmatismo? O sucesso entende? Será a sua prova. Mas o sucesso é extremamente, além de ser relativo, é não mensurável. Eu posso dizer que tive sem ter. E aí? O sucesso não é relativo. O sucesso não é relativo. É, sim. Sucesso é sucesso. Certo, mas o que é que garante que eu realmente tive sucesso com aquela ação? Só a minha palavra? Porque você é um pode testemunho. Enganar... eu entendi o que você tá falando. Você pode enganar Deus e o mundo, literalmente. Mas você não pode. Mas você não pode se enganar. Tipo, mas esse é o problema. O problema você sabe que você é uma farsa, por exemplo. Então, mas esse é o problema. Isso não faz diferença se você simplesmente resolve enganar Deus e o mundo. Esse é o problema, entendeu? Ah, sim. Não, a gente nunca vai saber quem tá certo e quem tá errado. Mas ao mesmo tempo pode-se levantar um monte de charlatão e essa é a minha preocupação. De cada vez. Charlatão. Isso, porque baseado nisso, pegando essa deixa, um monte de gente pode se levantar falando absurdos e vai enganar uma galera. Sim, e isso vai acontecer pra sempre. Tem gente enganando a si mesmo, inclusive, né? Tipo, falsos profetas que já foram citados até na Bíblia, inclusive. Tipo, tem gente que engana a si mesmo, gente. Que, tipo, é complicado, mas é aquele lance. A verdade tá pros olhos de quem quer ver. Mas tem gente que tá na nuvenzinha da ilusão, né? E que gosta da nuvenzinha da ilusão. Eu gosto de acreditar que quem é de verdade sabe quem é de verdade. Até porque, né, acho que é uma rede que a gente cria e vai atraindo pessoas de verdade. Pessoas de verdade conhecem pessoas de verdade. Só que, assim, num mundo em que a cada 100 pessoas, uma é de verdade e os outros 99% tem muitas máscaras, tem gente que vai fingir que não é. Então, tá bem, né, tipo, muito oportunista para pouca gente querendo realmente estudar. Acho que a bruxaria virou até uma questão de um negócio hoje em dia. Tipo, a gente teve um boom na Wicca, que foi uma coisa muito legal. As pessoas estão falando sobre bruxaria, gente. Você vê as pessoas saindo na rua com as trilunas, sabe? Pelo menos para mim, na minha vida, já tá super normal. As mulheres falarem sobre o ciclo da lua. Pires. Exatamente, tipo, pessoas famosas. Quando uma mulher fala sobre isso, a gente já tá retomando, né? Voltando para nossa ancestralidade. Só que no meio de tudo isso, que é um movimento que tem tudo para ser super legal e ajudar a gente a despertar, tá vindo também muitos oportunista, e que, assim, às vezes, muitos pela maldade, mas tem gente que também tá cega, criando a sua própria realidade. Eu sou sacerdotisa, olha, eu tive sucesso porque isso e aquilo, mas, mano, se tu tem que tá lá vendendo aquilo, quer dizer que, tipo, cara, então tu não aprendeu a raiz que tu tinha que aprender. A verdade aparece, gente. Quando você perde a consistência, a verdade aparece. Mas até então você já fez passar que você tem. Até aí você já adquiriu um monte de seguidor, você já passou que você é uma sacerdotisa, nossa, fodona, não sei o quê. E para muitas pessoas que estão, tipo, começando, estão somente curiosas, né? Que vai lá assim, a pessoa já vem tanto oferecendo coisa que as pessoas acabam até sendo levadas, acabam sendo enganadas. Tipo assim, até nessa questão de práticas, de rituais, não sei o que, a galera pratica que nem sabe a procedência, nem sabe o efeito que aquilo pode causar, e a galera compra, infelizmente, né? Isso não vai acabar. Ô, Damin, você tem alguma dúvida sobre o capítulo, algo que você achou legal, que você queria apontar? Na verdade, não. Foi um capítulo até bem curtinho. Achei talvez um pouco seca a visão dele, né?
Não sei se era disso que vocês estavam falando, mas achei mais um capítulo um pouco mais sóbrio e até um pouco mais seco mesmo. Acho que essa é a palavra. A gente falou muito sobre o pessimismo do Gardner em relação ao futuro da bruxaria e que, de uma certa forma, ele estava certo na questão de falta de interesse, falta de comprometimento, mas, por outro lado, ele errou muito, né? Porque a Wicca ganhou muito mais espaço do que tinha naquela época e ele não imaginava que isso ia acontecer. Mas isso não é mérito dele, gente. É mérito de Alexander Sanders e Raymond Buckland. Se for parar para pensar, vamos dizer assim, no que ele acredita, em termos de pureza, de linhagem e tudo mais, ele tá certo, né? Sim, Mas ele também, nesse capítulo, ele assumiu que a bruxaria hoje é o que tem pra hoje. Tipo assim, isso é o que tem pra hoje, então vai. Ele assumiu, ele falou, se vira, a bruxaria hoje é isso. Não vai Muita ter 6 coisa se casais. perdeu. Não vai ter 3 círculos mais, vocês não vão mais dançar pelados pra lua, gente. Aceita. É aquela história, não com galinha usa o caldo que nós, gente. É isso. Sim, eu inclusive discordo da visão dele, mas o que eu quero dizer é que, assim, dentro da lógica que ele construiu e daquilo que ele acredita, ele estava certo, né? Sim. Não vai ter mais do jeito que era, né? Nada do que foi será igual tudo que já foi um dia. Exato. Bem por aí. Todo. Eu amo essa música, gente. Então é isso, gente. Vocês querem falar mais alguma coisa? Eu quero dizer que eu venci, gente. Assim, eu tô muito feliz de ter conseguido participar. Eu venci. Eu venci! Venci a bateria, venci a BR. Venceu tudo. É isso, é exatamente o que Gardner falou. Tem pessoas que estão interessadas, tipo Tainá, e tem pessoas que não estão, tipo Damen. Eu tava sentindo que ia vir essa cutucada. Eu tô brincando. Mas eu agradeço pela participação de vocês. Damen, quer falar alguma coisa? Não, só agradecer que ainda consegui chegar pelo menos pro amém. Aê. Não, amém não. Amém, vírgula. Blessed be final, por favor. No mínimo, blessed be aqui. Que amém o quê? Foi só pra dar uma catucadinha, foi só pra tumultuar. É só pra não perder o hábito do último Papa, gente, de Constância o terceiro, né? Só pra não perder o nome. Tô vidrada nesse Papa. Isso. Pode dizer, Então tá bom, gente. Muito obrigada, né? Agradeço. Se você estiver ouvindo no Spotify também, siga lá o canal. Se você tiver dúvidas, quiser entrar em contato comigo, manda lá e-mail, tá na descrição do vídeo. alianancreuri@gmail.com. E é isso, até o próximo capítulo. O próximo capítulo é muito legal, então não percam. E até a próxima. Blessed be. Blessed be. Blessed be.